Tá conseguindo me ouvir? Estou. Já entrou algumas pessoas na live. A gente vai estar começando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, o início do nosso webinar, uma live introdutória falando sobre a segurança do trabalho. E, Robson, muita gente me pergunta, afinal, do que é que eu trabalho? Algumas pessoas pensam que eu trabalho no SAMU, outras pessoas pensam que eu trabalho de socorrista, de alpinista, e ninguém sabe o que é que eu trabalho afinal, e até agora eu fiquei confuso. E quem sou eu? Então, queremos falar sobre vários temas voltados à segurança do trabalho, porém, queremos iniciar com o principal deles. Por que falar sobre segurança do trabalho sem explicar o que é? Então, essa é uma live introdutória, falando com um especialista, para falar sobre o que é a segurança do trabalho. Então, nosso primeiro tema é, afinal, o que é segurança do trabalho? Tem chegado muita gente aí, se puderem falar no nosso som, se o som tá bom, fiquem à vontade. Então, estamos aí com o nosso amigo Robson Marques, ele que é técnico em segurança do trabalho, graduado em gestão ambiental, tem especialização na área de auditoria e certificação ISO 9000, 4000, 9000, 14000 e 45001. Também tem especialização na área de higiene ocupacional e especialização na área de SGI. Então, queremos iniciar, Robson, já boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso webinar. E queremos iniciar perguntando, Robson, afinal, o que é segurança do trabalho? Fala, Lucas. Boa noite. Fala, pessoal. Boa Eu noite. já gostaria de primeiro agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, pelo pessoal que já está conosco online agora. Eu, pelo menos, apareceu aqui para mim Fábio Jean, né, que é um grande amigo, profissional exímio aí da área de saúde e segurança, também um querido amigo. E ao longo da nossa conversa aqui, acredito que outras pessoas vão se conectar para participar desse momento com a gente aqui, momento que eu acredito ser especial e, ao mesmo tempo, né, bem construtivo, porque a gente busca trocar conhecimentos. Então, a ideia, como você bem falou, é a gente começar, né, esse projeto aí que vem com outros temas, né, daqui para frente, mas não seria bacana ou interessante a gente não começar falando sobre o pilar principal, né? A base, que é exatamente o conceito, né? O que é essa disciplina que tanto a gente conversa, tanto a gente fala e que a gente interage no dia a dia, que o pessoal acompanha também, né, por aqui, pelo próprio Instagram. Então, acho que é bacana a gente trazer como proposta esse tema de hoje, afinal, o que é segurança do trabalho? E foi o que você me perguntou, né, aqui inicialmente, mas eu gostaria de responder, Lucas, essa pergunta um pouco mais à frente, tá? Antes de trazer um resumo, né, ou uma síntese, ou tentar até sintetizar o que é segurança do trabalho, eu acho que vale a pena a gente, ao longo da nossa conversa aqui, trazer outros tópicos, né, como forma de introdução, e depois a gente fecha com um conceito a respeito do nosso tema, né, que é uma interrogação muito conveniente. Afinal, o que é segurança do trabalho? Para tudo aquilo que a gente vai conversar aqui ao longo da nossa live, ao longo desse contato. E aí,
O Fábio está mandando um grande abraço. O outro, Fábio, Abraço. você é uma pessoa especial para nós. Então, e aí, ao longo da nossa conversa aqui, né, a ideia é a gente trazer pontos importantes dentro desse bojo, né, do conceito de segurança do trabalho. Agora, se eu fosse dar uma pincelada, né, ou adiantar alguma coisa sobre, a gente pode dizer que segurança do trabalho, ou trazer aqui um grande exemplo, é um grande transatlântico, né, onde você tem ali muitas pessoas dentro desse transatlântico, e aí cada pessoa representa um processo, representa uma disciplina, representa um fundamento dentro desse transatlântico. Então, segurança do trabalho é isso no todo, tá? E aqui a gente vai aos poucos conversar, né? E depois, no final, como eu disse, vamos tentar sintetizar essa ciência que para mim, é uma ciência fantástica, tá? Então, mas aí fica à vontade, Lucas, de trazer aqui a introdução, né, o escopo daquilo que a gente vai conversar hoje. Eu sei que também o pessoal vai interagir aqui no chat com a gente. E, assim, espero que venha a ser muito construtivo esse contato, tá? E assim, que no final a gente tenha um ganho bem especial aí, né? Sobre essa conversa bacana, leve, mas com muita objetividade, tá bom? De antemão, muito obrigado aqui pelo convite e também por tudo que já foi colocado aí pela tua pessoa. Nós que agradecemos, na verdade, e é como você disse, é um grande transatlântico e, de fato, a segurança do trabalho ela tem passado por muitas mudanças, principalmente com o advento agora da IA, da AI, da inteligência artificial. Então, temos essa necessidade de entendermos o que é que está acontecendo no mundo. Vamos ter uma série de lives durante o mês de abril, principalmente, falar sobre o Abril Verde, o mês da segurança do trabalho. E hoje a gente vai estar introduzindo esse tipo de assunto. Mas muitas pessoas, Robson, vieram aprender ou vieram ouvir esse termo segurança do trabalho na pandemia. Na pandemia, quando começaram a usar máscaras, disseram EPI. O que é um EPI? Todo mundo falava. Equipamento de proteção individual. Alguns diziam que era do Ministério do Trabalho, outros diziam que era da Receita Federal, mas, pelo menos, o conhecimento estava chegando. Porém, o grande problema é que o conhecimento ele só chegou no momento de doença, no momento pandêmico. E a segurança do trabalho, ela atua muito não na correção apenas, mas na prevenção. E para isso, o Ministério do Trabalho ele teve que intervir. Houveram muitos acidentes, o Robson vai comentar, muitas mortes dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de trabalho, e para isso o Ministério do Trabalho teve que intervir com normas. Então, Robson, eu quero que você fale agora para o nosso público, para os internautas, aqueles que estão nos acompanhando, um pouco sobre o que são as NRs. NR? O que é isso, Robson? Fale para a gente, por favor. Tá, Lucas, é bacana a pergunta, falar sobre as NRs, né, definindo a sigla que tanto a gente usa no meio, né, dos profissionais de saúde e segurança, tá? No meio corporativo, como você adiantou. E antes de trazer o conceito, eu acho que depois a gente pode, numa outra oportunidade, estar convidando até o Fábio Jean aqui para participar com a gente, tá? Contribuir no projeto futuro. Acho que é importante, profissional que tem muito a contribuir. Então, já fica o convite aqui, tá, Fábio? Para nas próximas agendas a gente vai contactar aí para você estar conosco. Então, quanto à sigla, Lucas, são as normas regulamentadoras, tá? Hoje nós temos em número de 38. E elas começaram no ano de 1978, tá? Onde, a partir dali, né, de uma lei, a gente surgiu no meio do ambiente de trabalho as primeiras normas regulamentadoras e, ao longo desses anos, elas foram revisadas, outras chegaram para compor, né, o que nós chamamos de Bíblia da Segurança, são as NRs, que hoje, como disse, elas estão em número de 38. E aí, para facilitar o entendimento pessoal, elas tratam dos mais diversos temas, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, desde da condição desse ambiente, tá, da sinalização, quanto aos riscos que esses ambientes eles podem ter, a interação do homem com máquinas e equipamentos, a insalubridade, a periculosidade e a proteção contra incêndio, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado. Então, assim, elas são
são um mundo, né, onde você tem uma gama de informações e essas informações são puramente técnicas para garantir que o trabalho, né, seja labutado da melhor forma possível, com segurança, com conforto, saúde para o trabalhador, né, que tem como foco no final do dia voltar para casa, voltar para sua família. Então, em suma, é isso, tá, Lucas? Um ponto importante que você falou, né? Essas normas, elas não surgiram por acaso. A exigência de se colocar uma máscara, um óculos de proteção, não surgiu de repente, mas porque muitas pessoas tiveram que perder a visão. Muitas pessoas tiveram que desenvolver uma doença pulmonar, tiveram muitas das pessoas morrer. Então, elas surgiram justamente com esse propósito. Então, o grande propósito da segurança do trabalho, Robson, Jean, todos que estão nos acompanhando, é fazer com que o funcionário que vai gozando de boa saúde, de boa qualidade de vida para a empresa, ele volte para a sua família com a mesma qualidade de vida. Porém, Robson, eu queria te fazer uma pergunta. Falando-se de segurança do trabalho, qual a importância dela no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho? Se a gente for falar sobre a importância da segurança, tá? Eu acho que não dá para a gente resumir isso, mas assim, se eu tentar resumir, né, a segurança ela visa, né, garantir que o trabalho ele seja realizado. E aí, quando eu falo trabalho, eu falo de qualquer e toda atividade laboral, né? Então, assim, seja aquele trabalho realizado dentro de um escritório, seja aquele trabalho realizado numa fachada, né, com um risco inerente à queda, tá? Seja aquele trabalho realizado com máquinas e equipamentos. Então, assim, falando do trabalho em geral, qual o objetivo da segurança? O que ela visa é garantir que essa relação ou interação homem-trabalho, homem-ambiente, homem-máquinas ou homem-equipamentos, né? Então, seja uma relação e uma interação sem trazer para este homem. Quando eu falo homem, é no aspecto geral. Sem trazer para ele nenhum dano, nenhum impacto à sua saúde, nem à sua segurança. Tá? Então, quando a gente fala, qual o objetivo, né? Qual o objetivo da segurança? Qual a importância da segurança? Está aí, em garantir que o trabalho seja realizado, né, da melhor forma possível, sem que a pessoa que realiza esse trabalho, essa atividade, ela tenha algum tipo de dano, tenha ou sofra algum tipo de dano, né, ou ao longo do tempo ela apresente qualquer que seja a doença ali, como resultante daquela interação, né, com o trabalho ao qual, por tanto tempo, ela desenvolveu, ela realizou. Tá, Lucas? Excelente a resposta. E, de fato, quando a gente olha para esse cenário, né, a gente percebe a importância da segurança do trabalho. Mas, em contrapartida, se a segurança do trabalho é tão importante, o que acontece com a empresa na sua fala? O que pode acontecer... Olha o Juarez aí mandando uma boa noite. Um abraço, Juarez. O que pode acontecer em relação à ausência, né, da segurança do trabalho para uma empresa, assim, são vários pontos que a gente pode trazer aqui, tá? Pode acontecer, por exemplo, dessa empresa passar a acidentar pessoas, né? Dessa empresa passar a adoecer pessoas, dessa empresa causar também impactos ao meio ambiente, não que a gestão ambiental seja uma atividade direta da segurança do trabalho, né? Outros profissionais que exercem a segurança do trabalho dentro da empresa. Mas, de toda forma, a gente tem esse viés dentro da segurança também, do cuidado com o meio ambiente, tá? E tanto os números de acidentes que podem aumentar, né, ali dentro daquela empresa, e aí isso vai impactar em um maior fator acidentário previdenciário que essa empresa vai pagar, o maior impacto à nação no que diz respeito, né, a reabilitar, e aí quando eu falo nação, é muito olhando para o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. Então, que essas pessoas vão passar, após o acidente, obviamente, né, com o afastamento maior de 16 dias, a gente vai ter, essas pessoas vão para o INSS ali, esse impacto inicial, ele é coberto pelo INSS, mas de 1 a 2 anos depois, a empresa vai começar a sentir isso aí, isso vai ser revertido para ela
tá? A nível de fator acidentário previdenciário mais alto, então a alíquota aumenta. E a nível de sociedade, uma empresa que muito acidenta, uma empresa que não faz segurança, a sua imagem, que é o risco reputacional, ele acaba sendo elevado, tá? Então, essa empresa corre o risco de cair na mídia, e aí ela ter essa sua imagem desgastada em função da segurança do trabalho sendo realizada, sendo bem feita, rodando dentro da empresa, tá? Então, assim, é bem nessa linha, se a gente for olhar o quanto pode ser impactante a ausência da segurança do trabalho para uma empresa. E aí, quando eu falo para uma empresa, seja ela de pequeno, médio e grande porte. Agora, à medida que ela é de médio e grande porte, esse impacto aumenta, esse risco reputacional aumenta, tá? E aí, assim, a depender, essa empresa pode vir até ao estado de falência, porque se for uma empresa, por exemplo, que não tenha, né, o recurso para garantir o pagamento dessas punições que virão em função de acidentalidade, ela pode, obviamente, decretar falência, fechar as portas e ali sua atividade ser paralisada em função, né, da falência, pais de famílias, pessoas perderem seus empregos, tudo em razão da ausência da segurança do trabalho ali, sendo realizada dentro daquela determinada companhia. Perfeito, Robson. Inclusive o Jean comentou aí, ó, perfeito, Robson. E de fato, tudo que o Robson está falando é a mais pura verdade, é como se fosse uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo entre as empresas. E de fato, alguns empreendedores, empresários, principalmente de grande porte, quando eles recebem uma multa, eles rasgam. Eles não querem dar atenção. Imagina que você recebe uma proposta, você é telespectador. E essa proposta é para você receber um salário de R$ 20.000 mensal. E cada mês esse salário vai aumentar. Só que a pessoa que estava na sua função anteriormente, ela morreu. E a pessoa que estava anteriormente morreu. E seus colegas de trabalho estão se acidentando constantemente. Mas tudo isso para que a empresa continue. Aí eu te pergunto, por mais que entre dinheiro nessa empresa, por mais que ela esteja faturando, essa empresa vai sobreviver a esse cenário? As multas que elas rasgam e não consideram, será que eram apenas papel? Ou será que representavam um mal maior? Algumas pessoas, Robson, dizem que a segurança é um mal necessário. Eu discordo. A segurança é um bem essencial para as empresas. Porque quando se investe em prevenção, você investe em qualidade de vida para as empresas, você investe na segurança, você investe na saúde, você investe no maior ativo que a empresa tem. Eu não estou falando de ativo material, estou falando de pessoas, de funcionários. Porque cada um desses funcionários são pais de família, são, além de trabalhadores, são provedores do lar, são mães que muitas vezes deixam o filho em casa ou na escola e querem voltar para sua casa bem de saúde. Então a segurança do trabalho ela tem um papel fundamental e a falta dela é um risco enorme para as empresas. Mas, Robson, muito se atrela a palavra EPI, a segurança do trabalho, de modo que as pessoas pensam que a segurança do trabalho é só o EPI. E o EPI a gente sabe que não é a primeira etapa ou a primeira medida que a empresa atua. Mas, falando de medidas de controle, esses de certa forma se desencadeiam nas empresas. Queria que você falasse um pouco sobre como a segurança do trabalho atua junto à empresa para controlar esses riscos, risco à saúde, risco à integridade física mesmo do colaborador. Então, o que seriam essas medidas de controle e o que é o famoso EPI? Bacana. Assim, EPI não é... Aliás, a segurança do trabalho não é só EPI, né? Não é só equipamento de proteção individual ou equipamentos de proteção individual, mas, assim, a gente sabe da importância deles, né? E, claro, esses equipamentos, eles fazem parte, né, até de uma das normas que hoje a gente tem, como eu falei anteriormente, são 38, a NR6, ou a norma regulamentadora 06 do Ministério do Trabalho e Emprego, ela trata exclusivamente sobre esse tema, né? E é importante a gente trazer aqui que, assim,
há uma preocupação por parte do Ministério do Trabalho quando traz uma ANR, e digo do Ministério, mas assim, de uma comissão que é tripartite, né, que ela tem representatividade do empregador, do próprio governo, tá? E também da força sindical. Então, assim, uma ANR nasce, né, como resultado dessa representatividade. E quando a gente vê uma ANR como a 6, ela nascer tratando exclusivamente sobre o tema de proteção individual para o trabalhador, e aí uma proteção individual que vem, que é definida da cabeça à ponta do pé, tá? E isso vai variando, né, o tipo de equipamento que o trabalhador vai usar, dependendo da sua atividade e dos riscos aos quais ele está exposto. É importante demais a gente olhar para o EPI, né, como sendo um agente promotor também de segurança dentro do ambiente de trabalho. Fato, não é a primeira barreira, tá? E não é a barreira mais importante, mas é uma barreira que a gente julga como sendo significativa para que o trabalhador possa exercer seu trabalho com o mínimo de segurança necessário. Exemplo, tá? Trabalhador que realiza uma atividade de altura, o cinto de segurança, né, que a gente chama de tipo paraquedista, com os acessórios, que é um talabarte, um trava-quedas, e entre outros acessórios que podem ser compostos a um sistema de proteção contra quedas individual, você percebe que como faz diferença ele está utilizando esse tipo de equipamento. Disse já de início da minha fala aqui que não é só. Por que não é só? Porque essa gestão do risco para trabalho em altura começa lá de trás, começa no exame de saúde ocupacional desse trabalhador, tá? Depois do exame, passa pelo treinamento. Depois do treinamento, passa por uma autorização formal da empresa. Depois disso, passa pela análise preliminar de risco, passa por uma permissão de trabalho. E aí sim, a gente vai falar sobre o EPI. Como o exemplo que eu dei, o cinto de segurança. Claro que para realizar um trabalho em altura, não é só o cinto de segurança, né? Então, entre outros equipamentos. Mas estou dando esse exemplo para facilitar o entendimento do pessoal que nos acompanha e para responder aí, Lucas, a tua pergunta do quanto é importante, tá? O EPI, né? Além da definição do termo, como é que ele pode ser importante e como ele como eu disse, né? Como ele é um agente promotor de segurança dentro do ambiente de trabalho, tá? Excelente. Você descreveu de fato como é que a segurança do trabalho ela age de forma sistêmica dentro de uma empresa. E de fato, muitas pessoas elas entendem que a segurança do trabalho não é verdade. O EPI ele é a última medida quando a empresa ela utilizando todos os seus artifícios não consegue extinguir, eliminar o risco que o trabalhador está exposto. Mas existem EPIs que a empresa utiliza que não está correto, que não é o adequado, que não é o certo para aquele funcionário, e às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando, do que colaborando. Por isso que é importante a empresa ela ter uma assessoria ou até mesmo um corpo técnico em segurança que fale sobre a importância e qual EPI deve ser utilizado para determinada atividade. O Robinson falou, desde a entrada do colaborador, muitos fazem o exame admissional. Quem é que nunca fez um exame desse, mas não sabe de onde é que surge? Ele surge justamente dessa preocupação em entender o estado atual do funcionário quando ele entra na empresa. Qual é o seu estado de saúde? E depois, um caso demissional ou até mesmo periódico, saber como é que continua, né? Como é que está esse estado de saúde. Porque muitas pessoas desenvolveram doença e através de um exame periódico ou outro, conseguiu detectar e através da prevenção, conseguiu inibir doenças que poderiam ser desencadeadas. Eu quero aqui aproveitar, Robson, para fazer uma propaganda. Não estamos sendo pagos, mas se quiser, podem nos pagar. Mas aqui é um livro muito interessante. Nós chamamos ele A Bíblia das NRs. Ele é um pouco fino, tem um pouco mais de 1000 páginas. Inclusive, ele é de uma editora fiscal do trabalho, chamada Maracanãzaça. Inclusive, ele é uma experimentadora das NRs.
E o Robson falou de início na live que temos atualmente cerca de 38 normas regulamentadoras. Normas que regulamentam a maneira em que se deve trabalhar, a maneira em que deve se exercer o seu trabalho. Dentre elas, o Robson falou agora sobre a NR6, que é a norma que fala sobre o uso, conservação do EPI, Equipamento de Proteção Individual. Mas, Robson, vamos deixar um momento aqui para as perguntas e respostas. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita, de acordo com tudo que já se ouviu, tudo que já foi falado, ou alguma dúvida a respeito do futuro, né, da segurança do trabalho, que vai ser tema, inclusive, de uma live futura, pode ficar à vontade para estar fazendo as suas perguntas. Robson, a gente sabe que a segurança do trabalho, tendo esse papel fundamental, das empresas, é essencial. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim: acha caro a prevenção, experimente o acidente. Um funcionário que se acidenta é uma vida, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um filho que está agora parado, muitas das vezes hospitalizado, internado, ou dentro de casa sem poder andar, sem poder exercer o que exercia antes naturalmente, ou até mesmo algumas pessoas que desenvolvem doenças pulmonares, não conseguem respirar, não conseguem nem andar, por um tempo ou até mesmo de forma contínua. Pessoas elas não conseguem mais viver a vida que viviam antes. São pessoas que estão afetadas. Mas também para as empresas, em contrapartida, é um funcionário a menos. Um funcionário que sabia todo o processo, era um funcionário que desenvolvia a sua atividade de forma brilhante, produtiva. Imagina um funcionário que produz um número X de produtos no mês ou no dia. Esse funcionário é afastado. A empresa tem que contratar um novo funcionário, tem que treinar esse funcionário, tem que mostrar o procedimento desse funcionário, tem que entender se esse funcionário vai se adequar à cultura e o padrão da empresa. E, de repente, esse funcionário pede demissão. Esse funcionário não se adequa. Ou seja, é um prejuízo tanto para a pessoa, como ser humano, quanto para a sua família, quanto para a sociedade, porque a sociedade sente o impacto e o peso da ausência da segurança do trabalho, quanto também para as empresas. E, principalmente, uma empresa que é manchada, uma empresa que carrega tema de que geram muitos acidentes, ela não fica muito bem vista no mercado de trabalho. Óbvio, você tem mais de 10 anos de experiência na área. Já viu várias situações, né? E enquanto as pessoas vão fazendo algumas perguntas aí, para o final da live, eu queria perguntar, de acordo com a sua experiência, desses mais de 10 anos, você tem orgulho da sua profissão em segurança do trabalho? E por quê? Lucas, assim, antes de responder essa pergunta, tá? Eu gostaria de trazer aqui tecer aqui um outro comentário. E até agradecer a presença do Cleiton aqui, Montanari, né? Amigo aí, tá prestigiando a gente. Obrigado, viu, Cleiton? E aos que estiveram conectados, se puder compartilhar aí, tá? Então, encaminhar para outras pessoas. É importante que aqui o propósito é a gente disseminar conhecimento, como eu disse aí. Respondendo a tua pergunta, Lucas, né? Assim, primeiro, eu acho que vale salientar o seguinte, né? Que a segurança do trabalho, ela tem uma missão fundamental. E essa missão fundamental é garantir integridade física, tá? E saúde. Quando a empresa não se preocupa com isso, isso é muito ruim. É muito ruim pelo aquilo que a gente já falou aqui, tá? E entre outras coisas mais que a gente poderia estar trazendo. Mas, assim, é muito ruim, principalmente por uma vida ou vidas que podem ser mudadas, né? Isso que você falou trata de uma estatística de vidas mudadas. Ou de pessoas que perderam, tá? A sua utilidade para o trabalho, no aspecto de, por ter perdido membro, por ter perdido, né, uma parte importante do corpo e não conseguir mais cumprir aquilo que tanto gostava de fazer, que se preparou por anos para fazer, e em função de um acidente, isso foi de certa forma, né, foi
impactado na vida dessa pessoa e a pessoa acaba que não conseguindo mais realizar suas atividades, ela vai ser afastada por incapacidade permanente, né? Ou por conta de um óbito, que é o pior, né? Que a gente sabe que o óbito, além de impactar definitivamente aquela vida, ou mudar definitivamente aquela vida, a família, né, vai sofrer um efeito colateral disso muito pesado, tá? A empresa também vai, obviamente, né, muito por implicações jurídicas e penais, civis ou processuais, mas a vida e a família, né, a pessoa e a família são quem mais perde aí, quando a gente fala sobre acidente fatal. E assim, se eu me orgulho hoje, né, de tudo que eu já consegui contribuir, né, são pouco mais de uma década aí caminhando dentro desse universo, daquilo que eu gosto de fazer, inclusive, onde eu me encontrei, né, eu já passei pelo comércio, já fui vendedor por um bom tempo, já fui recepcionista geral, já fui jardineiro, inclusive, trabalhei como garçom também, tá? Mas onde eu me encontrei foi na segurança do trabalho. Então, primeiro, eu louvo a Deus, eu sou cristão, né? Então, eu louvo a Deus por ter me dado essa oportunidade, essa missão, tá? Essa missão de contribuir, né? Para poder guardar, para poder proteger, para garantir, né, na ponta a segurança de alguém, garantir que a pessoa retorne para casa, sabe? E quando eu falo garantir, contribuir nesse processo, né? Obviamente, no processo de garantia, que o processo de garantia, ele perpassa a função, ele perpassa a atividade do técnico, né? É um conjunto, onde o técnico também de segurança, o engenheiro de segurança, digamos que, um vetor importante nisso tudo. Mas, quando eu falo de processo de garantia, tem muito a ver com a empresa, tem muito a ver com o comportamento de cada colaborador, né? A gente conversa muito sobre comportamento seguro, que pode ser um tema aqui futuro também, né? O que é o comportamento seguro? Então, ter comportamento seguro, né, fora da empresa, na vida, em casa, isso muda tudo. E aí, assim, me orgulho muito, tá, de ser profissional de saúde e segurança, de compor, né, essa grande relação de profissionais que atuam hoje no nosso país. Ainda estamos carentes, inclusive, né, de profissionais, né, nessas áreas que, de forma exímia, né, cumpram a sua missão, né, para poder garantir, como eu disse, ou buscar garantir que a segurança e a integridade física e, no final, a vida de cada colaborador, de cada empregado, seja mantida ali, né, dentro do que é mínimo, tá? Que ele precisa ter essa certeza de que ele volta para casa. E eu acho que, assim, é tão importante isso, né, esse trabalho que a gente faz, essa missão que a gente tem, que ela é tão primária, não digo de segurança, mas, assim, do trabalho e homem. A relação trabalho e homem é muito primária. Começa lá no Éden, né? Quando Adão, ele recebe de Deus vamos dizer que a incumbência de... tem um termo que Deus usa com Adão, que é o seguinte, né, que é o termo de dominar. Dominar é zelar, é fazer gestão. Ele diz, Adão, dominai a terra. Quando ele fala de dominar a terra, é a relação que Adão teria com a terra, com os animais, com o trabalho, tá? Com o trabalho, porque o trabalho começa muito antes do pecado, que tem essa impressão de que o trabalho foi uma penitência. Não, muito pelo contrário, né? O labor do trabalho, sim, mas o trabalho não. O trabalho é muito primário. E aí, quando a gente olha para o livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 2, neste texto, tem uma preocupação de Deus em relação à segurança, que eu acho muito importante isso trazer, assim, que a segurança do trabalho, ela é tão espetacular, que tem uma preocupação de Deus. Quando o povo de Israel começou a edificar casas com mais de um andar, Deus passou informação para Moisés, que foi criar uma espécie de guarda-corpo nas casas para que as pessoas não viessem a cair. Então, assim, as pessoas que construíram aqueles guarda-corpos, enfim, né, elas construíram na ideia, uma missão de prezar pela segurança de alguém. Né? Então, vê que coisa bacana. E assim, eu tenho muito orgulho hoje da minha caminhada, olho para frente com muita expectativa, com
com muita vontade de contribuir, com muita vontade de somar ainda nesse universo. Não me vejo fazendo outra coisa, tá? É o que eu gosto de fazer. Não me vejo fazendo outra coisa. O Sidney chegou por aí também. Sidney é um grande amigo. Até agradecer aí a presença dele. Assim, não me vejo fazendo outra coisa. Gosto muito do que eu faço, tá? Assim, não é um trabalho tão fácil, né? Parece ser, mas não é. A gente trabalha com comportamento, a gente trabalha com pessoas, faz gestão de pessoas, enfim, né? Então, é preciso ter essa sensibilidade, né? De trazer tudo que a segurança ela visa, né? Fazer acontecer, mas trazer isso para ser materializado. E aí a gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas, precisa que as pessoas comprem a ideia, né? No bom sentido da palavra, porque assim, você não é. Tá me ouvindo, Robson? Além disso, ter pessoas do outro lado que acreditam naquilo que você está entregando, sabe? Então, assim, quando você chega a pessoa e diz assim, ó, isso aqui é o melhor cinto de segurança que tem no mercado, esse aqui é o melhor capacete que tem no mercado. Mas se a pessoa não usa aquilo ali da forma como ela tem que usar, como é conveniente, como tem que ser, acaba que não tendo a funcionalidade que a gente espera, entende? Então, assim, eu percebo que o nosso papel é um papel muito amplo, cara, é uma missão muito ampla. Assim, e no final é satisfatório, sabe? É muito bom a gente poder contribuir para o bem das pessoas, para que no final o pai abrace o filho que ele deixou em casa, para que a esposa receba seu marido de volta, né? Que o marido receba sua esposa, cara, como é bacana isso. E isso acontece todo dia, isso acontece todo dia a gente está ajudando pessoas a cumprirem, sabe? No final, na verdade, cumprirem, não, a completarem esse ciclo tão especial da vida. Então, assim, eu me orgulho de hoje compor, né, esse timaço aí de profissionais de saúde e segurança que atuam no nosso Brasil, que atuam fora do Brasil, atuam no mundo. E, assim, tenho feito isso com muito apreço, com muito amor, gosto do que faço e todos os dias tenho procurado aperfeiçoar, né, aquilo que eu escolhi ser uma missão para mim, tá? É isso. Perfeito, meu. E tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Perfeito, tô sim. Pronto. Eu acho que tem perguntas aí, né? Isso. Perfeito, Robson. E essa pergunta não está nem na pauta, mas sentindo o momento de fazer e conseguimos ver aqui o brilho nos seus olhos. Enxergamos que essa área, essa profissão, não foi escolhida por você, mas ela escolheu você. Ou seja, nasce no coração da pessoa em querer cuidar de vidas, cuidar de pessoas e enxergar que o funcionário, o colaborador, ele é mais do que uma mão de obra, mas ele é uma pessoa, ele é um ser humano e que ele vai voltar para casa, vai voltar bem, vai se alimentar com sua família e vai viver uma vida com qualidade. O Jean, ele teceu um comentário aqui, ó. Senhores, hoje em dia eu observo 2 pontos que precisam mudar muito. Primeiro, os gestores devem ter consciência que a segurança não é feita no horizontal, mas sim na vertical. E o segundo comentário, os gestores não precisam só capacitar e autorizar, mas também trabalhar o comportamental. Robson, você pode ter algum comentário para os comentários do Fábio Posso, Jean? tá. Beleza, bacana, Jean. Realmente é isso, tá? Segurança, para acontecer, é o que ele falou, né? Ela tem que ser vertical. Por que ela tem que ser vertical? Ela é top-down, né? Ela tem que vir da alta liderança, alta gestão, como a gente fala dentro do processo de sistema de gestão integrado, que aí, Lucas, a gente pode voltar aqui depois para falar sobre sistema de gestão integrada. Jean também é uma pessoa que tem uma caminhada dentro dessa área, eu acho que pode contribuir muito com a gente. Então, assim, quando a gente fala de sistema de gestão integrado, né, o que é que ele preza? Por exemplo, a própria ISO 45001, né, que ela vem falar sobre essa certificação em saúde e segurança ocupacional, né, que acabou substituindo, né, e ampliando a visão da OSAS 18001, que também tratava sobre as mesmas disciplinas e certificava as empresas dentro dessa linha, é que se a alta liderança, né, se a alta gestão não compra essa ideia,
Ou seja, se a alta gestão não enxerga que há valor na segurança, não tem como a gente fazer segurança da forma como ela precisa ser feita, certo? Então, esse é o primeiro ponto, e eu concordo plenamente com o que ele colocou aí. Sobre o segundo ponto, né, os gestores também, além de autorizar, quando a gente fala de autorização formal, né, aquilo que está dentro da norma regulamentadora, aquilo que está dentro do sistema de gestão integrado, de dar autorização para executar uma determinada atividade, o gestor ele precisa também espelhar comportamento seguro. Vamos dar um exemplo aqui. Né? Se você tem uma área ali delimitada, com acesso restrito só para pessoas autorizadas, e o gestor ele não tem autorização, né? Por conta de ausência de treinamento, ausência de uma proteção adequada para acessar aquela área, e ele entra na frente de pessoas que estão ali lhe observando, ou seja, de profissionais devidamente treinados, ele não dá o exemplo do comportamento seguro, tá? Se o gestor desce uma escada usando o celular, desce uma escada sem usar o corrimão, ele não está dando o exemplo, tá? Do comportamento seguro. E a gente sabe que assim, a gestão precisa ser pelo exemplo. Eu digo que capacete é importante, eu digo que cinto de segurança é importante, que botina é importante, mas se eu não usar, eu não estou dando exemplo. E aí acaba que não tendo nexo, né? Então, assim, é fundamental que o gestor, é fundamental que a liderança, que a alta liderança da empresa, ela entenda isso. Ou seja, o gerente precisa fazer segurança, tá? O diretor precisa fazer segurança. O presidente da empresa precisa fazer segurança. O CEO da empresa precisa fazer segurança. O conselho administrativo precisa fazer segurança. E, de novo, segurança é top-down, ou seja, a empresa diz lá, é valor para a gente. Segurança é valor. Quando a empresa coloca segurança como valor, vou dar um exemplo, uma empresa que tem 5 valores, e um deles é o primeiro deles é a segurança, ela está dizendo dali para baixo, ou seja, da alta liderança para baixo, que a segurança é um valor inegociável para ela. Logo, é na vertical. Se é na vertical, funciona, certo? E só funciona se for nesse formato. No formato horizontal, não. A gente vai ficar muito apagando incêndio, a gente vai ficar muito de fazer o que é, vamos dizer que, o que remediar, na verdade, tá? O paliativo. Mas a segurança só funciona e só roda se a gente fizer ela nesse formato que o Fábio Jean colocou aqui. Bacana. Então, e para fechar esse ponto aqui, Lucas, eu queria dizer o seguinte. Quando eu fui fazer o curso técnico, né? Eu fui formado, ou sou formado pelo Instituto Federal de Pernambuco, e aí, quando eu olhei lá, né, a grade, eu fui lendo o resumo de cada curso técnico e parei exatamente no resumo do curso técnico de segurança do trabalho. E ali foi a primeira vez, inclusive, que eu ouvi falar sobre. Né? Aí dei uma olhada, li, reli, fui pesquisar mais um pouco, antes de escolher para qual era o curso que eu ia prestar o vestibular. Tá? E aí, quando eu escolhi a segurança, eu escolhi pelo aquele descritivo que o Instituto Federal colocou no edital, e também, né, por algo que eu fui buscar adicional. E como eu disse anteriormente, até hoje, não me arrependo absolutamente, tá, de ter escolhido, e assim, me encontrei neste mundo da segurança do trabalho. E assim, não pretendo, de forma nenhuma, deixar de fazer isso. É o que eu gosto de fazer, e por isso a gente está aqui com a Arquis Assessoria, né, mostrando que o nosso amor pela segurança vai além das 4 linhas de uma empresa, né? A gente está para ajudar pessoas, para ajudar outras empresas, para fazer com que essa especial missão de proteger, de zelar por vidas e por pessoas, ela perpasse as 4 linhas de qualquer organização. Então é para isso que a Marques existe. Na verdade, é para apoiar empresas de pequeno, médio e grande porte em cuidar de seus trabalhadores, e que é o maior ativo, né, o maior patrimônio que a empresa tem. São os trabalhadores, são as vidas. As pessoas fazem o processo acontecer, né? E elas precisam estar bem para fazer isso, tá? Perfeito, né? Perfeito. Observe qualquer empresa, médio ou grande porte, que tenha como pilar a segurança do trabalho,
observe que a forma em que os funcionários conversam, dialogam e produzem é muito melhor, muito mais diferente do que outras empresas, do que outros lugares. Conseguem fazer mais com menos tempo, conseguem ter mais criatividade, conseguem se entregar mais para o ambiente de trabalho, principalmente para desenvolver coisas e estarem à frente de outras empresas que, muitas das vezes, você vê também, por exemplo, empresas tecnológicas, multinacionais. Essas empresas estão muito à frente de outras porque elas têm como pilar a segurança do trabalho. Talvez começaram não gostando, mas depois se adaptaram e enxergaram que a segurança é o caminho melhor para o desenvolvimento dela mesma. Observe, Robson, que o Fábio Pean, ele teceu alguns comentários excelentes que você falou, achei muito importante, que muitas empresas, o CEO, ou o dono, ou o gestor, ele implementa a segurança do trabalho ou contrata uma empresa qualquer e diz assim, olha, treine os funcionários e eu quero que os funcionários coloquem EPIs, só que ele não acompanha, ele não segue. E pior, ele não tem o comportamento de segurança do trabalho. Então, os funcionários vendo que aquele que é o espelho, é a influência, é o exemplo para eles, não seguem, por que seguir? E acabam que muitos se prejudicam e sofrem. Então, excelente o papel da gestão ou da empresa em, primeiro, cumprir a segurança. Inclusive, a NR1 fala isso. A empresa ou o empreendedor ou o dono, ele precisa cumprir e fazer cumprir. Cumprir porque ele tem que ser exemplo, ele tem que fazer. E fazer cumprir porque eles têm que estar de olho, eles têm que observar se a empresa está se adequando àquele tipo de segurança, àquele tipo de cultura. Você falou, Robson, sobre a questão do próprio Deus, e é muito interessante. Deus enxergando que algumas edificações haveriam pavimentos. E se a pessoa não tivesse ali uma grade, uma barreira, um parapeito ou guarda-corpo, essa pessoa poderia cair e morrer. Então, o próprio Deus, no seu livro sagrado, que tem uma sabedoria multimilenar, ele disse, é importante que haja segurança nas atividades. É importante que haja segurança na própria casa. É importante que haja segurança nas empresas. Então, a segurança do trabalho ela vai muito além do EPI. Ela vai muito além de colocar um capacete. Isso fala de proteção, de prevenção. Isso fala de qualidade de vida. Isso fala da própria segurança na execução da atividade. Do que adianta uma pessoa ganhar insalubridade e perder sua saúde? Do que adianta ela ganhar dinheiro e dizer, esposa, amor, eu ganhei muito dinheiro, mas agora eu vou precisar gastar todo esse dinheiro com remédios, com tratamento, vou precisar fazer cirurgias, vou precisar utilizar medicina agora para poder resolver meu problema. Do que adianta? Então é bom ganhar dinheiro, mas também é bom ter qualidade de vida, saúde e segurança. Robson, perfeito. Eu lembro muito bem. O Johnny entrou aí, tá, Lucas? Deu parabéns pela iniciativa. E aí, Johnny, a gente em breve vai dar você aqui também para compor, né, o time, para a gente poder trazer outros temas e outras reflexões, assim como o próprio Fábio Jean, como eu adiantei, né? Juarez também chegou por aqui. Eu acho que a gente tem um time bom hoje de profissionais que podem ser convidados no futuro próximo para a gente poder enriquecer as nossas pautas aqui, tá? Segurança não começa com S, sim com o P de prevenção. Perfeito, Fábio. De fato é isso. E aí, Lucas, a gente percebe que a segurança depois ela vai vindo, né? Os exércitos foram montando as suas armaduras, né? Então, as suas proteções ali para as suas batalhas. Perceba que segurança é uma disciplina muito antiga, muito primária, muito primitiva, onde a gente tem já esse cuidado com o ser humano no cumprir dos seus ofícios, das suas atividades, né? Isso já era pensado. Começou ou se materializou mesmo no Egito, né? No mundo antigo, o Egito é o primeiro país a dar os primeiros sinais ali de prevenção aos riscos e preocupação com a segurança. Claro que era de uma forma muito primária ainda, né? É muito milenar, mas não é essa segurança de ponta que a gente tem hoje
nas grandes empresas, nas multinacionais, né, com tecnologia, com uma gestão muito bem feita, com profissionais altamente capacitados. Não, não era isso. Mas já se falava, já se pensava, já tinha os primeiros indícios, e claro que a partir do tempo, né, a partir da história sendo passada, a gente vai vendo a evolução. Em 1770, a gente tem um grande divisor de águas, né? Então, e depois a gente tem aí uma larga escala de eventos e de acontecimentos nessa linha do tempo da segurança do trabalho. Ó, o Emerson está conosco aí. Obrigado, Emerson, pela participação. Tá? Emerson é irmão do Cleiton, que estava aqui com a gente há pouco também. Mas, em suma, é isso, tá, Lucas? E assim, ó, as empresas que entendem, né, a importância de fazer verdadeiramente segurança, elas sabem também que isso reflete, tá, em ganhos. Né? Isso reflete em ganhos significativos. Porque se você não acidenta, se você não afasta, se você não mata, né, se você tem pessoas psicologicamente bem, né, preparadas ali para realizar suas atividades, se você tem pessoas trabalhando com segurança, essas pessoas rendem mais, essas pessoas trabalham melhor, tá? E o número, em relação à produtividade, ele é um número elevado, mais significativo, mais robusto, as entregas acontecem com mais facilidade e com mais qualidade. Por isso que as empresas investem em segurança. Não é só para fugir das penalidades legais, não. É porque antes disso, tá? A segurança garante que os indicadores da produção ou da operação, eles venham ser alcançados ali, né, dentro de uma margem mais confortável, tá? E assim, e você tem, como eu disse, trabalhador seguro, trabalhador saudável é fato. Isso vai refletir, vai trazer, obviamente, na ponta, resultados significativos. E toda empresa existe para dar lucro. E aí a gente sabe, a empresa não existe para fazer segurança. A empresa existe para dar lucro. Agora, para ela dar lucro, para ela ser produtiva, para ela multiplicar, né, sua receita, ela precisa, claro, colocar a segurança ali como valor, como a gente já trouxe aqui anteriormente, tá? Excelente. Excelente. A empresa ela tá para gerar lucro, mas também gerar emprego. E é importante. Se não houvesse empresa, não haveria emprego. Se não houvesse emprego, não haveria movimentação monetária, né, dinheiro. Como é que a gente ia se alimentar? Como é que a gente ia sobreviver? Então, uma coisa puxa a outra. Eu lembro, Robson, um exemplo muito importante. Claro que cada pessoa aqui, desde a sua infância, assiste vários filmes, séries, enfim. E eu marcou muito a geração. E eu lembro do Bruce Wayne, depois que perdeu seus pais, ele teve uma crise existencial muito grande, muito forte. Se perdeu, depois se encontrou. E depois de um tempo, ele teve a sua mansão queimada. E quando a sua mansão começou a queimar e ele teve que perder tudo, eu percebi uma coisa, Robson. Não havia sistema de combate a incêndio na mansão multibilionária do Bruce Wayne. Se houvesse um sistema de combate a incêndio, ou seja, se houvesse uma prevenção contra o incêndio, ele não perderia a mansão. É evidente. E no dia seguinte ele disse, eu vou reconstruir tudo. Tenho dinheiro para isso. Mas nunca mais será a mesma coisa. Não vai. Porque o valor emocional daquilo que os pais dele construíram não poderia mais voltar a ser a mesma coisa. A mesma coisa se aplica à segurança do trabalho, se aplica à saúde e à integridade física dos funcionários, dos colaboradores. Quando o acidente acontece, a pessoa nunca mais é a mesma. Nunca mais. Então a gente está aqui para trabalhar. Você viu o brilho nos olhos de Robson. E todo profissional de segurança do trabalho, ele tem essa perspectiva de ver as pessoas bem, de ver os funcionários indo à empresa com saúde, segurança e voltar da mesma maneira. Então, Robson, eu queria que você deixasse a sua palavra de gratidão, de agradecimento e falasse um pouco sobre como podemos ajudar as empresas, né, nessa matéria de segurança do trabalho. Joia. Agradecer aí a presença da Mariana, prestigiando a gente, né, engenheira de segurança. Obrigado, Mari, pela presença aqui. Aí, Lucas, se a gente pudesse, assim, sintetizar, né,
Como é que a gente pode ajudar? Eu acho que eu já dei algumas pinceladas aqui ao longo da nossa conversa, né, que foi bem produtiva. A gente acabou perpassando aí dentro do universo da segurança. Mas, assim, o trabalho da assessoria hoje, né, como o próprio nome já diz, vem para apoiar. Então, assim, hoje a gente tem um mercado muito aquecido em SST, muita oportunidade. As empresas precisam cada vez mais, né, desse apoio, desse suporte técnico, com a chegada do E-Social, que pode ser um tema futuro aqui para nós também. A gente sabe que as obrigatoriedades legais das empresas, mas que multiplicaram, então, hoje o pessoal tem que correr atrás, muito em função da penalidade que pode ser aplicada, né? A gente sabe que ainda é muito em função disso, não é da segurança como valor, mas a gente torce para que seja um dia, correr atrás de saúde e segurança em função do valor agregado a essas duas matérias. E no final, obviamente, reduzir os impactos, né, ou implicações que podem vir ou advir das questões legais. Não atendidas, obviamente, né? Eu acho que, assim, de novo, temos um universo aí de oportunidades, um mundo muito bom da gente poder atuar. Eu acho que é enriquecedor o trabalho de segurança do trabalho, porque você precisa caminhar por vários temas. Profissional de segurança é muito skill, cara. Não dá para olhar só para frente, não dá para olhar só para um lado, senão a gente fica no meio do caminho, a gente vai ser atropelado. Então, assim, a gente precisa, uma coisa que Emerson sempre conversa comigo, essa questão dessa visão, né, multidisciplinar que a gente precisa ter, que ele acha fantástico na questão do profissional de segurança, e é o que vai destacar, obviamente, os profissionais daqui para frente, não é o quanto de tempo, de experiência, mas sim, né, por essas habilidades que a gente chama de soft skill, que você, como profissional de segurança, tem que apresentar para ser cada vez mais interessante para as grandes companhias, e principalmente para grandes empresas, enfim. E para quem trabalha olhando para o mercado, né, no ponto olhando para o mercado como assessor, né, como consultor, mais do que nunca. Então, precisa mesmo ter esse olhar amplo, né, refinado, esse olhar mais singular, né, para as questões e problemas que podem impactar as empresas e como nós, do lado de cá, como assessor ou consultor, podemos ajudar, podemos apoiar as empresas a tomar, né, um rumo, a tomar um caminho melhor e fazer a prevenção acontecer, tá? Cuidar verdadeiramente ou de forma genuína, né, dos seus colaboradores. Acho que essa é a maior missão, tá? E a gente não chega, não é na ideia, né, de vender o serviço, não. A gente chega na ideia de ajudar, de apoiar e fazer com que as empresas tenham um maior valor agregado à marca delas, tá? É isso, joia? Então, acho que é dessa forma aí que a gente precisa pensar. Ó, Emerson aí trazendo comentários. Obrigado, Emerson. Então, obrigado Verdade. pelo carinho. Esse é um profissional fora da curva, por causa da paixão. E é isso que move o profissional de segurança do trabalho. Muitas pessoas querem ir para a segurança do trabalho para ganhar dinheiro, uma coisa que você dificilmente vai ganhar é dinheiro na segurança do trabalho. A não ser que você se desenvolva muito, seja um profissional de excelência, mas o que atrai a segurança do trabalho é a paixão por vidas. E a assessoria, a Marques Assessoria, ela atua justamente nisso, na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, e principalmente aumentando a eficiência e qualidade nos serviços das micro, pequenas e médias e grandes empresas. Então, quero agradecer a todos que participaram dessa live, deixaram seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. Haverão mais nesse webinar chamado Segurança é Valor. E já deixamos aqui alguns spoilers de alguns participantes, o próprio Fábio Jean, o José e tantos outros que vão participar e vão trazer. Porque são realmente, além de ter muito tempo na área, são especialistas no assunto. E vamos trazer cada um no assunto que eles dominam, para que você seja enriquecido com esse tipo de conhecimento. Sabe-se que nas redes sociais existem muitas coisas que não são proveitosas, mas estão conseguindo me ouvir? Perfeito, Lucas. Sim? Pronto. Existem muitas coisas na internet que não são proveitosas, mas estamos aqui para trazer conteúdo de qualidade e um spoiler.
vamos falar também de coisas futuras e tecnológicas. E a segurança do trabalho também está muito à frente e vamos atualizar vocês. Então, queremos agradecer, continue nos acompanhando. Vamos deixar depois alguns banners falando do próximo convidado e vocês vão ficar muito felizes e agradecemos a todos por participar conosco. Até logo, tchau, Joia, tchau. eu queria só fazer uma última pontuação aqui, tá? Antes de encerrar. Que eu acabei prometendo no começo, né? Que eu ia trazer a resposta para a nossa pergunta inicial, né? Então, assim, afinal, o que é segurança do trabalho? E agora vai o meu olhar sobre, tá? O que é segurança do trabalho. E aí é um conceito meu, né? Segurança do trabalho é uma disciplina na verdade, não é só uma disciplina, né? Mas a segurança do trabalho, ela é uma ciência multidisciplinar, né? Onde o objetivo fim dessa ciência multidisciplinar é promover, tá, saúde, segurança, qualidade de vida para quem? Para o colaborador. E garantir que a empresa ela mantenha, né, o seu maior ativo, ela preserve o seu maior ativo, né, que é exatamente o recurso técnico, que são seus colaboradores. Então, acho que essa, na minha visão, é uma resposta para a nossa interrogação, para a nossa pergunta, para o tema central aqui da nossa live na noite de hoje, tá? Perfeito, não. De fato, o profissional dessa área ele é professor, psicólogo, advogado, só não é juiz, mas o resto ele tem que atuar. Então, agradecemos a todos de coração. Fique atento aos nossos stories. Boa noite e excelente sábado a todos. Valeu, pessoal. Obrigado, tá? Um excelente final de sábado e um excelente domingo para todos. Muito obrigado mesmo. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado.